Por um lado, a tecnologia que movimenta as empresas gaúchas. De outro, o assado ancestral, que é presença forte no nosso estado. Hoje vamos falar sobre o olhar para o futuro e o respeito às tradições. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de BRDE Crédito para Inovar e Desenvolver. O ABRS em defesa da advocacia e da cidadania. EasyGen, com EasyGen economizar na conta de luz ficou mais fácil. Quinta do Morgado, suco de uva puro é Quinta do Morgado. Pensou em inovação? Vem para a Ubra e Grupo PES, que está lançando o Marco Life Complex, um novo tempo no litoral norte, em Capão da Canoa. Vamos abrir o Poder RS de hoje com um recado já tradicional do nosso Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. Pode rodar. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Como as empresas gaúchas usam a tecnologia? Será que sabemos aproveitar as vantagens da inteligência artificial ao nosso favor? Para responder essas e outras perguntas, eu converso agora com Márcio Coelho, fundador e CEO da Brivia, que analisou uma pesquisa, olha só que interessante, sobre a maturidade digital das corporações gaúchas. Márcio Coelho, bem-vindo finalmente ao Poder RS. Então, olá, muito obrigado pela oportunidade, né? Eu sei que a gente está aí um tempo para falar sobre isso, desculpa aí a turbulência das agendas, mas enfim, prazer estar aqui falando contigo sobre assunto que é super encantador aqui, principalmente no Rio Grande do Sul. Verdade, desde o South Summit, né, Brasil, exato, que a gente está para conversar, mas lá também, né, uma correria, 300 coisas acontecendo ao mesmo tempo, acho que tudo acontece na hora certa, então a gente tem tempo agora para conversar um pouco sobre essa pesquisa. Primeiro, Márcio, eu quero que tu conte como é que surgiu, né, essa pesquisa, qual é o interesse da Brivia nisso? Perfeito. Bom, a Brivia se posiciona como um player de transformação, né? Nosso raciocínio é um raciocínio de um ecossistema de transformação de marca. Então, a gente acredita muito nesse processo e na necessidade das empresas, né, inovarem e se transformarem muito em linha do que é a expectativa do seu público, a expectativa dos consumidores. E isso é algo que a gente observa no mundo inteiro, as indústrias estão se transformando, né, a gente vê um varejo deixando de ser varejo, sendo um financeiro, alguém que opera no financeiro comercializando produtos, enfim. Então, o mercado, de uma maneira geral, já não pode ser mais visto como a gente via antes, por indústrias muito bem definidas, né? Há um processo grande de transformação. E a gente entende que a capacidade de construção de perenidade das empresas depende dessa capacidade de adaptação. Então, para que a gente pudesse, inclusive, ajudar os nossos clientes a navegar nesta complexidade, a gente desenvolveu uma metodologia e essa metodologia produziu uma ferramenta de mensuração de maturidade, quer dizer, qual é o estado de prontidão, quão preparadas estão as nossas empresas para responder às expectativas dos seus consumidores. No fim do dia, transformação digital, nosso entendimento é isso, né? O quanto que uma empresa está preparada para responder às expectativas dos seus públicos, um raciocínio de centralidade no cliente. Então, a partir de uma lógica metodológica aí de 6 pilares que procuram mapear esse nível de prontidão, ou seja, o nível de maturidade, um score de maturidade dessas empresas, a gente desenvolveu esta pesquisa. A pesquisa é a aplicação deste ferramental. Ela já acontece há algum tempo. Há 2 anos atrás, a gente editou uma pesquisa grande, nacional, com 500 empresas. E agora, neste ano, junto com o Instituto Caldeira e Álvares e Marçal, a gente fez uma nova edição de uma pesquisa aí, a mesma metodologia, o mesmo raciocínio nacional dessa amostra de 500 empresas nacionais, mas focadas no Rio Grande do Sul. Com quantas empresas? Aí nós temos um universo aí próximo de 50 empresas estudadas, mas o nosso foco principal ali em torno de 40, que são as empresas que fazem parte do ecossistema do
Caldeira, né? Então, nós estamos aqui construindo uma hipótese que nós temos aqui um substrato importante das empresas inovadoras e bem posicionadas do Estado, porque elas já estão conectadas a esse ecossistema, né? Então, isso é importante, então. A pesquisa não é sobre empresas normais que estão, né, no Rio Grande do Sul, fora do mundo da inovação e da tecnologia. Ela é mais nichada em quem já trabalha com isso. Eles vão ficar chateados se nós não dissermos que não são empresas normais, né? Vamos dizer assim, mas são empresas, eu entendi o que tu quer dizer, no sentido de que são empresas, em tese, que estão mais conectadas com a temática inovação. Nasceram, inclusive, assim, né? Ou de empresas tradicionais, que também tem lá no Instituto Caldeira, mas que estão lá no Caldeira justamente para se conectar com com as novas tecnologias e com a inovação. Isso. A maioria das empresas que estão no Instituto Caldeira, inclusive, são as grandes empresas, os fundadores do Instituto Caldeira, e é o nosso objeto principal, né? As empresas fundadoras, elas são, que é esse universo aí de 40 empresas, são as principais empresas do Estado. Você vai ver lá uma Randon, uma Gerdau, quer dizer, grandes empresas, empresas tradicionais do Estado, que são uma amostra importante do nosso PIB, que são uma amostra importante também de o quão maduro está o nosso mercado. Então, acho que a parte encantadora deste estudo é justamente a possibilidade da gente comparar esse substrato, que é um substrato relevante, economicamente falando, com uma pesquisa que a gente fez nacionalmente, né? Então, vamos lá, vamos para os resultados aqui do Estado, dessas 50 empresas, com foco mais em 40. Como é que está a maturidade digital, então, dessas nossas empresas gaúchas? Perfeito. Esse universo teve um score médio de 75. Então, a gente faz o quê? A gente normaliza esses 6 pilares, né? Numa uma escala de votação que é de 5 escalas de votação, né? De muito ruim até em estado de excelência, ou né, de risco até o estado de excelência. E neste espectro, a média nacional, ela aponta para um score de aperfeiçoamento, enquanto que a média do Estado está a alguns pontos abaixo aí da média nacional, mas com uma evolução importante nesses últimos 2 anos, né? Então, assim, posicionando o Rio Grande do Sul com o raciocínio de pesquisa de 2 anos atrás, a gente pode observar uma evolução importante em todos os pilares da pesquisa. É possível dizer que não há um descasamento relevante geral, na média geral das empresas gaúchas em relação a essa pesquisa nacionalmente falando. Obviamente, mas o score geral é mais baixo aqui no Rio Grande do Sul. O score geral é levemente mais baixo no Rio Grande do Sul do que a média nacional. A gente aproxima bastante da média nacional, que a gente está falando de 74 para 78, aí nós estamos falando de 2 a 4 pontos de diferença. No entanto, dependendo do pilar que a gente olha, a gente observa uma evolução maior ou uma evolução menor, né? E aí é onde tem a riqueza da pesquisa, quer dizer, a gente conseguir comparar a pesquisa dentro de cada cada um desses 6 pilares, né? Mas em linhas gerais, como é que está o Rio Grande do Sul, essa maturidade digital das nossas empresas? Nós poderíamos dizer que a gente evoluiu bastante, é uma evolução importante nesses 2 anos, né? A gente olhando a evolução pilar a pilar, a gente tem uma evolução importante e poderíamos dizer que nós estamos, em média, em linha com a realidade nacional. Em média, em linha com a realidade nacional. Aí, quando a gente desce para alguns pilares, a gente vê talvez alguns pontos de atenção. Um dos pilares é relevante, por exemplo, propósito e comunidade, que é o quanto que uma marca entende a sua razão de existir e o quão ela consegue se conectar com a comunidade, ou seja, com o seu, não só com seus clientes, mas com todo o seu ecossistema de relacionamento com este propósito, quanto que ela gera engajamento com este público. E nesse aspecto a gente tem uma nota no Rio Grande do Sul bastante elevada, já no nível próximo ao nível de excelência, onde se assemelha também com o que a gente tem nacionalmente, mas é um ponto de destaque importante, talvez ali, né, até um pouquinho melhor em determinados segmentos do que a média nacional. Isso é um ponto de relevância, um ponto importante, um ponto relevante a gente observar. É algo positivo e impulsionador, quer dizer, a gente tem uma capacidade de impactar, tem uma compreensão dessas empresas sobre o seu posicionamento, sobre a sua proposta de valor e uma capacidade de engajar e envolver as pessoas que é relevante. Né? Tu está sendo otimista aqui, eu vou te provocar agora, tá? Se a gente está num score aqui de maturidade digital em torno de 75, eu vou transformar para percentual. Se fosse de 0 a 100, isso. 75%. Nota 7,5, vamos dizer assim. Isso. Enquanto a gente está falando um pouco, né, do aspecto teórico, tu ouviu
Essa pesquisa é sobre empresas que estão no Instituto Caldeira, que deveriam ser a ponta de lança lá da inovação no Rio Grande do Sul. A gente está muito atrasado, Márcio. Né? Enquanto a gente está no aspecto teórico, de usando só chat GPT, lá na China os caras estão fazendo milhares de robôs humanoides, né? Tá tudo automatizado, eles estão fazendo carro voador, né? Eles estão andando por estradas que abastecem veículos elétricos. A gente tem que parar de não mostrar o atraso do Rio Grande do Sul. Tem muita boa vontade, a gente faz grandes eventos falando de inovação, a gente é muito bom no papo, mas a gente está muito atrasado em termos de inovação tecnológica na prática. Eu comecei olhando pelo lado positivo, né? Porque eu acho que é uma abordagem também a gente olhar o copo meio cheio. Quer dizer, neste lado, que é um lado de engajamento, de proposição, é um lado interessante. Por mas outro que é o mínimo lado, também. o mínimo pensando... é se engajar, o mínimo é tu influenciar quem está na volta. Porque eu acho que a gente não resolve os problemas do Rio Grande do Sul se a gente ficar nisso, achando que a gente está muito na frente, que a gente é muito legal. A gente não é, a gente está muito atrás de Santa Catarina. Lá os caras estão gerando negócio de verdade em relação à inovação e estão muito mais antenados do que acontece no mundo. Exato. Aqui a gente tem os nossos parques tecnológicos que viraram grandes imobiliárias, que vendem metro quadrado. É verdade que a gente tem muitos pontos de aperfeiçoamento nesse sentido. Pegando o lado dos parques tecnológicos, portanto, há muito o que se construir. Mas eu acho que, de novo, tu citaste aqui movimentos importantes que estão acontecendo, que estão criando um território de melhora. Essa própria pesquisa, ela traz os pontos de atenção e ajuda a clarear os pontos que a gente precisa melhorar. Por exemplo, né, olhando agora sobre o aspecto... Claro que a gente precisa também separar nossa percepção de Estado naquilo que é a iniciativa privada, né, e empresas que estão sendo observadas que vão muito bem, obrigado, porque independente da situação do Estado, quando a gente olha para os grandes players aqui, eles vão muito bem em termos de resultados. São grandes companhias, se a gente olhar para uma Tramontina, se a gente olhar para uma Marco Polo, para uma Randon, para uma Gerdau, quer dizer, nós estamos falando de grandes empresas que seguem muito bem posicionadas. Mas tem outras também que colocam a plaquinha no Instituto Caldeira, que e tem lá uma ilha e que não trabalham com inovação, que não são abertas a ideias novas de startups, enfim. E mesmo nesse ecossistema que a gente está falando de grandes players, a percepção, por exemplo, de propósito de comunidade, ela não necessariamente permeia todos os players. O nível de cooperação entre todos os agentes, ele ainda não está próximo da excelência. Por isso que o nível é 75 ali. Por isso que a gente tem muito avançado. Mas veja que não é muito diferente no Brasil. Então, isso é importante a gente ter de referência. A gente também, eu acho que faz parte a gente se cobrar, mas a gente também tem que reconhecer quais são os territórios. Então, este é um território... Agora, o país está atrasado. O país está atrasado. Esse é o ponto. O país está atrasado. Sob técnicas de gestão, o país ele é atrasado. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, digitalização, aí já o score é mais baixo. Quando a gente olha, por exemplo, centralidade no cliente, talvez seja o ponto mais crítico, né? Aí a gente tem um score bastante mais baixo, né? Bastante mais baixo que a média, na casa dos 60. E o que é centralidade no cliente? Então, aí é a nossa capacidade de olhar para os negócios naquilo que é mais relevante, que é o que importa para o nosso cliente, né? A gente aprendeu, numa lógica industrial, a posicionar os nossos negócios naquilo que a gente faz. Então, é muito mais sobre assim, eu faço algo e eu preciso vender para pessoas, né? Mas as empresas e as empresas de porte, elas já se relacionam com um universo grande de pessoas enquanto marcas. Então, hoje, num mundo absolutamente comoditizado, é mais sobre o que mais eu posso ofertar para as pessoas com as quais eu já me relaciono. Centralidade no cliente tem a ver com isso, quer dizer, a gente fala muito sobre o custo de aquisição de um novo cliente. Todo mundo sabe, no ditado popular, que é muito mais caro, inclusive, reconquistar um cliente perdido, o mais caro é adquirir um cliente novo. Depois que você tem um cliente adquirido, é mais fácil estender esta relação. É mais ou menos esta lógica. A centralidade no cliente é, eu como marca, o que mais eu posso fazer para transacionar mais com esse cliente, ampliar os meus ganhos ao longo do tempo, que a gente chama de lifetime value, né? Quanto eu posso gerar de negócios com esse cliente ao longo da nossa vida de relacionamento. Estas variáveis, elas melhoram à medida que eu entendo melhor o meu público, eu atendo às suas expectativas, resolvo os problemas né, que eu tenho com essas pessoas e aí torno a minha relação mais positiva para ambos os lados. Logo, eu sou capaz de monetizar melhor esta relação. Centralidade no cliente tem a ver com isso. Como eu olho para o cliente, compreendo e transaciono melhor, mas também vendo mais coisas para este cliente, né? Ampliando o meu ganho, trazendo mais rentabilidade para a companhia. Na prática, a Brivia, por exemplo, faz isso? A Brivia ajuda os seus clientes
a fazerem isso. E a Brive, obviamente, faz isso, né? Busca fazer isso também com os seus clientes. Mas nós ajudamos os nossos clientes nesse desafio, ajudar a conhecer melhor o seu cliente. Por exemplo, hoje há um entendimento muito mais claro das empresas do que ela se propõe em termos de essência, de propósito, logo ampliam a sua capacidade de oferta, porque tem uma visão, se a minha proposta de valor está relacionada à segurança e eu sou uma empresa de seguros, segurança é um guarda-chuva que me possibilita ofertar outras coisas. A relação forte, ela faz com que eu possa ofertar outras coisas. Agora, o quanto que de fato, e aí vem o problema da percepção de centralidade no cliente. Eu percebo a necessidade, eu percebo a relevância do tema, eu tenho muitas informações, muitos dados sobre os meus clientes, né? Dados históricos de transação, segmentação e etc. Mas o quanto que eu sou capaz de aplicar estas informações para a melhoria das minhas relações e para melhorar, inclusive, a minha margem do negócio, o quanto que isso está à frente da minha estratégia. Aí a gente começa a ter penalização. Mais do que isso, quanto que eu entendo e atualizo recorrentemente a minha percepção sobre os comportamentos e as oportunidades que este público está me dando, né? O quanto que eu nutro e enriqueço esses dados com outras fontes de dados, o quanto que eu consigo cruzar, aí a gente começa a ter uma percepção de perda importante, né? Quer dizer, é natural, todos nós somos abordados, mas devemos pegar aqui o segmento financeiro. Não é o caso, me dá mais conforto de abordar, porque não é o caso que nós estamos falando aqui. Mas o segmento financeiro, é muito natural, por exemplo, que você seja abordado te oferecendo uma aplicação financeira a uma taxa extremamente baixa, né? Então, assim, CDI mais alguma coisinha, quando não CDI, enquanto que você vai tomar recurso e esse custo, ele é muito mais elevado, né? Então, assim, poxa, se você, a sensação que dá, e aí às vezes você está assim, eu estou com dinheiro aplicado aí, alguém te liga para te ofertar uma operação de crédito a 3% ao mês, daí você está sendo remunerado lá a 1 e alguma coisa, né? A sensação que você tem é, poxa, estão me enganando, né? Quer dizer, o que se espera nessa relação, que ao menos você conheça o seu cliente e faça uma abordagem adequada, ou com o produto adequado, para dar um exemplo aqui bem grosseiro, né? Sem falar nas questões de atendimento, de interação. Então, isto é centralidade no cliente, é organizar a tua operação, a tua oferta de serviço com base no conhecimento que tu tem das pessoas com as quais tu te relaciona. Isso aumenta a tua efetividade de venda, isso reduz o teu custo de aquisição, amplia as possibilidades de negócio. A gente vê que por mais que haja a percepção de valor disso, da centralidade do cliente, as empresas conseguem materializar muito pouco ainda disso. E aí vem um outro aspecto, que é o aspecto de digitalização, que todos nós sentimos na prática, no dia a dia, que a automação, por exemplo, de marketing, a automação de interação, e a gente chega em inteligência artificial, que é um pilar novo, inclusive, ela deixa muito a desejar. Muito. Né? E aí eu entendo a tua frustração quando tu coloca assim numa média geral, nós, enquanto consumidores, quando nos colocamos no lugar de consumidores e colocamos à prova não só as nossas empresas do Rio Grande do Sul, mas as empresas do Brasil de uma maneira geral, e até algumas internacionais, mas enfim, no Brasil de uma maneira geral, o nível de serviço ele é muito ruim. Né? Nós estamos falando de inteligência artificial hoje, mas a gente ainda cai em canais de atendimento que são... para usar uma palavra leve, estúpidos, né? Porque assim, tem uma dificuldade muito grande de entender aquilo que a gente está buscando resolver e, na maioria das vezes, nos oferecem soluções insuficientes, né? Isso é um exemplo bem prático, né? Setor imobiliário, que a gente falou um pouco aqui de um outro jeito, né? Porque tem utilizado muito algumas ferramentas de aburro, né? Porque elas são tão ruins as abordagens, né? Agora, em 2025, estão lá paradas ainda há 2 anos atrás, fazem as mesmas coisas, não atualizaram o software. Parece que é isso, né? Que assim irrita mais o consumidor, o cliente, do que ajuda ele a resolver uma dor sua. Isso. Eu te diria que aqui tem um pouco ainda do mindset de mídia, né? Então, veja, eu só uso uma ferramenta diferente, mas para impactar as mesmas pessoas do mesmo jeito, né? Enquanto que a sofisticação e a riqueza do princípio, do raciocínio da centralidade no cliente está em enviar a mensagem correta para a pessoa correta. É isso que faz a conversão. Veja, se você é um cliente imobiliário para comprar um apartamento de 5 dormitórios no bairro mais valorizado de Porto Alegre, não faz sentido que você receba a oferta de lançamentos Minha Casa Minha Vida, mas via de regra, as ferramentas de automação e cruzamento de informação de dados
dados de cliente, elas não se conectam no momento de lançamento de uma campanha. E aí você tem tratando... O pior de cidades onde tu não reside, onde tu não tem nenhum interesse. Então, assim, não foi feito nenhum filtro. Aquele call to action, a pessoa liga para você, que já é extremamente desagradável. Hoje em dia, o que a gente recebe de spam discado é um negócio impressionante. Discado que é caro, é uma ligação cara. E aí você tem uma oferta de um produto absolutamente inadequado, você queimou aquele recurso. O que significa isso? Falta de centralidade no cliente. Eu estou ligando para quem? Para que produto eu vou ofertar? Quais são as informações que eu tenho? Então, eu preciso qualificar mais isso. O mindset... Qual é o risco disso, Márcio? É a gente ser dominado pelos robôs chineses? O maior risco disso é a gente não apostar continuamente na evolução. E aí, a consequência é a gente ser dominado por quem domina as ferramentas, né? Então, a gente negligencia o poder, não faz os investimentos adequados e não trata com o refino adequado cada uma dessas práticas e trata tudo no atacado. Logo, o resultado é baixo, percebe? Eu não uso com refino a ferramenta. O resultado é baixo. É como eu comprar uma Ferrari, né, para usar um exemplo bem clássico, e tentar rodar em qualquer lugar, em qualquer rodovia, com um motorista qualquer. Eu não vou ter o máximo daquele veículo esportivo, certo? Então, eu tenho muitas vezes o ferramental, mas eu não uso. O que acontece? Quem toma a decisão do investimento começa a cortar esse investimento, porque o investimento não dá resultado. Claro. E aí, eu entro num ciclo ao contrário, um ciclo de enxugar e tentar tirar resultado no enxugamento. Logo, eu não avanço. Isto mata as iniciativas de desenvolvimento. Quem faz o uso adequado do ferramental, obviamente, vai vencer nesse sentido. Mais do que o ferramental é o mindset, né? O pensamento. Então, o raciocínio aqui de centralidade no cliente, ele precisa ser impositivo na hora de definir investimento, por exemplo. A gente precisa continuar aperfeiçoando isso. Por isso que a pesquisa é tão importante, porque ela não é no score geral que a gente vê alguma coisa relevante. É no detalhe. É no detalhe. É quando a gente entra lá para a centralidade do cliente, para os aspectos que dizem respeito a como o cara segmenta, nós são nas perguntas de baixo nível, né? E estas perguntas é que vão indicar o nível de maturidade de fato, o nível de capacidade de prontidão de ação das empresas. Então, eu diria que esse é o nosso ponto de atenção. A gente precisa tratar com cuidado e atenção. E, para isso, a gente precisa de ferramental e de parceiros adequados para essa jornada, né? Vamos falar um pouco de inteligência artificial. A gente já está falando aqui, né, de uma certa forma, mas de algo que já transformou a nossa vida e vai transformar cada vez mais. E esse salto agora, né, não é uma revolução que chega e vai demorar 20 anos, né? O estágio atual, daqui 6 meses, ele vai ser muito mais agressivo, né, para todas as funções, para todas as empresas. Como lidar com isso? Então, inteligência artificial foi um pilar adicionado na pesquisa, porque não podia ser diferente, é tão propositivo que a gente criou um pilar específico para apreciar o nível de prontidão das empresas em relação à inteligência artificial. É o pior score da pesquisa, é um pouco natural também, porque estamos falando aí de 50 e poucos de score, então assim, estão na casa dos 50, ou seja, estamos lá no meio da régua, ainda num estado de sensibilização que a gente chama. As empresas estão começando a ter consciência para o tema. Obviamente que a consciência está posta porque o movimento é muito grande no entorno disso. Mas de uma forma muito genérica, né? Então, esse é um ponto ali. Se é o pior score, o uso, né, ou a sensibilização pelo uso da inteligência artificial nas nossas empresas, repito aqui, que deveriam ser de inovação, que são de tecnologia, que estão no lugar que se propõem a isso, mas eu acho que cada vez mais está travado um pouco em algumas burocracias. E o que esperar das outras empresas? Tem a ver um pouco com aquilo que a gente falou de centralidade no cliente. A sensibilização, mas a aplicação de fato, ela demora. Até porque o nosso histórico de apropriarmos-nos sobre tecnologia e tirarmos resultado disso, ele não é dos melhores, né? E isso é no Brasil de uma maneira geral. Se a gente pegar lá o ERP, a gente aqui é bastante atrasado, inclusive na aplicação dos conceitos gerais, e é um negócio absolutamente consolidado, né, de gestão empresarial. E tem a ver com o nosso nível educacional, né, do próprio país. Tem a ver com as nossas dificuldades econômicas de uma maneira geral, capacidade de investimento, mas assim também a nossa crença em fazer de maneira consistente, sistematizada, metodológica, dedicada a este processo. O uso de inteligência artificial, ele ao mesmo tempo que é muito poderoso, transversal, quase que orgânico para a organização como um todo, ele pode ser aplicado em qualquer contexto, né? E não é de hoje, é de muito tempo, agora só a sensibilidade ela é maior para o tema. Ao mesmo tempo, ele é desafiador porque ele é amplo.
Então, eu posso aplicar em qualquer contexto. Eu posso aplicar em qualquer perfil, em qualquer função. Onde eu começo? Que maneira eu trato isso? Né? Aí você esbarra, por exemplo, há uma tendência que se busque o uso de inteligência artificial imediatamente para a perspectiva, numa lógica de escassez, ainda de escassez, para um olhar de eficiência de custo. Então, eu vou usar a IA para me dar mais eficiência no custo. Mas inteligência artificial, para variáveis internas, ela só tem valor se eu domino os dados internos. Veja que tudo que a gente fala do que é buzz de inteligência artificial é IA generativa, que não usa nada das tuas informações pessoais, percebe? Por que é poderoso o resultado? Porque está tudo indexado, o conteúdo é público, ela está usando conteúdo da internet, de bases públicas de informação. Por isso, a produção dos LLMs sobre isso e o resultado geral ele é tão poderoso. Os dados são poderosos. Quando a gente traz para uma variável interna, que é de aplicação de ganho de eficiência, eu preciso dos dados internos. Claro. Lembra do assunto centralidade no cliente? Qual é o problema? O uso dos dados, cruzamento dos dados. Qual vai ser o problema aqui? O mesmo. Então, a infraestrutura para o uso de IA não está bem resolvida, porque os dados não são integrados, não há sequer uma prática contínua de uso de dados para tomar decisão. Um dos pilares também, não um dos melhores, é o quanto que a gente é norteado no aprendizado por dados, né? Que é o famoso raciocínio data-driven, né? O quanto que essa organização é drivada por dados consistentes, consolidados. Este é um pilar também deficitário da média geral. Então, veja, isso vai influenciar no uso de inteligência artificial para o mindset primário, que é de ganho de eficiência. Como eu vou ter ganho de eficiência com base em números internos se os meus dados não são consistentes para o uso com IA? Claro. Então, isto gera... Claro que isso não é geral, tem empresas que são mais maduras nesse sentido e tendem a tirar mais resultados. Tem um outro aspecto que o poder também traz riscos. E há um temor sobre a aplicação de IA e os riscos envolvidos. Via de regra, estas plataformas estão hospedadas, né, em players externos. Não há algo que eu possa incorporar nativamente. Estou usando isso fora, estou levando dados meus para algoritmos que estão processando isso fora das minhas instalações, vamos assim dizer. E aí abre-se muitas lacunas de segurança. A gente tem que ter cuidados para isso. Aí há um certo temor. A Ubra aqui, por exemplo, está fazendo um data center próprio, justamente para ter controle dessas informações. E mais do que isso, mais do que o controle sobre as suas informações, é gerar um banco de dados para uma inteligência artificial própria da universidade. Né? Porque essa informação de domínio público, ela não é estrita da universidade. Imagina quando colocar toda a base de conhecimento que é feita aqui, para ter uma inteligência artificial sobre as coisas daqui. Ela vai ser muito mais poderosa para quem tem relações com a universidade do que outra externa. Exato. E mais, ela vai ser proprietária, né? Porque o aprendizado, hoje a IA generativa como a gente usa, ela é uma inteligência de outra. Então, assim, você não tem como extrair o máximo de valor disso. A construção proprietária é poderosa. Mas a gente não pode deixar de testar. O ponto do risco que eu queria colocar, e que é algo que também, que eu acho que tem um serviço enorme do Soft Summit, do Caldeira, de desconstrução, que é esse nosso medo de ser e adotar uma postura de early adopter, né? de quem começa a testar as coisas, sabe? E vai aprendendo. E vai aprendendo. A gente espera que alguém teste primeiro. Qual é o problema da inteligência artificial nesse sentido? É que é muito rápido o ciclo. Se eu não exploro, se eu não testo, não trago... a diferença para o meu competidor ali na frente pode ser muito grande. E pode ser que eu não busque mais isso. Então, não dá para adotar... É como o Palmeiras no Brasileirão. Não sei se tu está acompanhando, tá? Mas é isso. Avançou lá na frente. Depois eu não vou evitar mais. as discussões futebolísticas nesse momento, porque o meu time não está exatamente na melhor situação de apreciação. Mas o fato é que, neste território, a gente precisa explorar. A gente precisa testar. E tem uma característica nossa no Rio Grande do Sul, que é de sermos... conservadores. Então, assim, aí eu... A gente fica olhando, vamos ver se depois que todo mundo estiver usando, a gente vai também. Isso, né? E aqui não vai dar. Esse é o alerta. É muito rápido, né? Esse é o alerta que a gente precisa, não vai dar. Porque aí, quando eu for olhar o que estão fazendo para repetir o que estão fazendo, bicho, os caras já vão estar muito ali na frente. Já está voando, né? Porque é um aprendizado, isso que a gente está falando, né? A inteligência artificial generativa é um aprendizado teu, da tua empresa, interno, de cada profissional, inclusive. Exatamente. E o valor maior está no teu aprendizado proprietário. Vamos pegar o raciocínio de centralidade no cliente. Vamos imaginar que você é uma empresa de bem de consumo. A gente vende rapadura aqui, por hipótese, em todo o interior do Rio Grande do Sul. Nós temos um conhecimento proprietário dos comedores de rapadura do Rio Grande do Sul, né? Que provavelmente são muitos. Bom, e se nós tivermos muita informação sobre essas pessoas? Olha o valor que é
esta informação centrada no cliente. Eu sei tudo sobre as pessoas que comem rapadura no estado do Rio Grande do Sul. A que horas elas acordam, a que horas elas vão dormir, o que elas se alimentam no almoço e etc. Se isso fosse possível. Mas, qual é enfim, o horário que elas comem? Com o que elas combinam? Exato. Para vender qualquer outro tipo de bem de consumo no Rio Grande do Sul, eu seria aqui um detentor de um conhecimento absurdo. Quanto vale isto para qualquer outra empresa entrante que queira permear o Rio Grande do Sul? Para fazer um exemplo, né, muito simples do valor aqui. Este é o poder de, por exemplo, inteligência artificial, dados, somado ao raciocínio de centralidade do cliente. É por isso que a Brivia, agora entendi, é por isso que a Brivia faz a pesquisa, está coletando informações das nossas empresas. Para entender o que podemos fazer melhor. Dados, hein? É um raciocínio de centralidade no cliente, concorda? Eu preciso entender o meu cliente para saber onde ofertar e o que ofertar. Então, é muito bem percebido por você. Quer dizer, como é que eu vou fazer a melhor oferta para o meu cliente, de o que na jornada dele de transformação digital faz mais sentido? Fazendo uma pesquisa. Então, esta é uma ferramenta que presta um serviço, porque entrega para as empresas, de maneira gratuita, um asset importante, que é se perceber nesse espectro evolutivo, mas traz para a gente um diferencial importante. Eu estou tendo a oportunidade de dialogar com os meus prospects e os meus clientes de maneira muito mais assertiva. Olha, aqui você está descolado da perspectiva de uma maneira geral. Nós precisamos atacar esta necessidade. Né? Então, o que a Brivia faz? A Brivia ajuda a orquestrar essa jornada de evolução. Então, fala agora um pouco da transformação da Brivia, né? Que aconteceu muito nos últimos anos, também recente. A Brivia era uma agência, certo? Uma agência de publicidade, e se transformou em outra coisa. O que é a Brivia hoje? Eu até daria um passo atrás da percepção de Brivia como uma agência, porque antes de ser uma agência, ela nasceu, na verdade, como uma empresa de tecnologia. Ela nasceu produzindo coisas para a internet. No momento lá atrás, há 18 anos atrás, onde a internet nascia e as pessoas começavam a enxergar a internet como algo diferente, porque era, lembra dessa lógica? Não, então eu não só emito uma mensagem, agora eu, né, posso dialogar. Então, lá no princípio dos tempos, né, quando tudo era mato, essa era a percepção. A gente como evoluiu... sempre, né, como toda novidade, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. A Brivia, inclusive, era uma aposta de que não daria certo lá na sua nascente, porque ela nasceu já a partir de uma fusão de 5 pequenas empresas, com muitos sócios. Não tem como um negócio desse dar certo, são muitos sócios, né? O gaúcho, meu pai dizia, né, sociedade de 3, né, nem o diabo fez. Né? Então, assim, não é possível se ter uma sociedade funcionando. Quantos sócios tem a Brivia hoje? Hoje ela tem um modelo societário que tem 3 blocos de sócios, tem investidores, então já é um negócio bastante sofisticado. Mas os fundadores ainda tem 8 fundadores, né? Já foram 13. Né? A gente foi fazendo compras ao longo do tempo, mas tem 8 dos fundadores e ainda tem outros sócios investidores. É um grupo consolidado com um porte substancial, então, assim, obviamente tem uma estrutura de capital já um pouco mais sofisticada. Mas o ponto aqui é que a gente nasceu nesse processo de evolução das empresas em relação às suas relações com seus consumidores, lá da lógica de fazer um site, redes sociais e etc. A gente avança para a comunicação, inclusive dando uma passadinha antes no design. Porque a gente foi mergulhar lá no design para entender aonde estava, na perspectiva da relação com as marcas e as pessoas, essa coisa da tecnologia. A gente entendeu que está lá na camada da experiência, né? Mas precisava uma reflexão estratégica de propósito para dar suporte a essa experiência e nada disso funcionaria bem sem comunicação. Então, na verdade, a gente se tornou reconhecido em comunicação lá depois de fazer todo um raciocínio de evolução já. A partir desta lógica e do crescimento em comunicação, a gente voltou à base de tudo para pensar isso de maneira mais estruturante. Então, não adianta eu pensar só em ajudar o meu cliente a se comunicar melhor e a ofertar mais para mais pessoas. Não dá resultado. Eu preciso entender como é que eu vendo de maneira mais rentável, mais eficiente, né? Como é que eu, inclusive, dado todo o processo de transformação que aconteceu aqui no mundo, que agora eu não preciso saber produzir qualquer coisa, eu posso ofertar coisas que eu faço um sourcing na China rapidamente, desde que eu tenha um bom canal de distribuição, eu vou vender isso de maneira mais eficiente, logo eu tenho mais margem sobre isso. Então, como é que eu uso essas variáveis para construir mais resultado para o negócio? E aí a Brivia, ao longo do tempo, tem se tornado esse parceiro estratégico para os seus clientes, em ajudar, na verdade, na construção de resultado para o negócio. Que é, inclusive, na gestão. Inclusive no definir as prioridades de gestão. Né? Porque, de novo, quando a gente fala em centralidade do cliente... analisa o comercial.
Exato. A gente está falando sobre diretrizes estratégicas da companhia. Onde é que eu aloco os meus investimentos? Agora, por exemplo... Mas claro que baseado sempre num conhecimento que vem muito da tecnologia. Acho que esse é o diferencial da tecnologia. Muito bem percebido. Quer dizer, desde sempre, a nossa aposta sempre foi nos dados. Veja, não desde o início. Desde o início. Então, como somos uma empresa de tecnologia desde o início, quando a gente passou a fazer mídia, comunicação, sempre foi muito drivado por dados. Né? Quer dizer, o que isso está produzindo de resultado? Como a gente nasceu num momento, somos um ser que se adaptou bem ao processo evolutivo. Acho que essa é a nossa principal competência. Né? E como a gente observou que a própria mídia, nós estamos falando aqui, né, nós estamos fazendo comunicação em um veículo que tem uma história, inclusive uma história de um raciocínio de mídia, né, certo? Agora, isso serve também aos negócios como veículo de comunicação. Que também está se transformando. Que também está se transformando, nos seus formatos, etc. Mas como que eu uso a transformação, por exemplo, para medir o resultado desta mídia, que é sempre uma discussão, né? De maneira mais efetiva. Aí o digital tem esse papel importante na coisa, mas tudo isso depende de uma boa estratégia de dados. Então, os nossos clientes, durante toda a nossa jornada, sempre foram muito incentivados a fazer os investimentos estruturais de dados, a estruturar um bom database marketing, conhecer mais do seu guardar essas informações, consistir essas informações. E tudo que tem hoje na internet sobre dados, inclusive, de robôs também atuando, de novo os chineses, né, muitos indianos, poluindo um pouco aqueles dados reais. Vocês conseguem separar o joio do trigo? A inteligência artificial é uma ferramenta poderosíssima para isso. Não só a inteligência artificial, mas a lógica por detrás disso, né? A lógica de aprendizado de máquina. Então, as empresas têm sim como fazer isso. É fato que os investimentos, eles deveriam, na minha opinião, ser maiores neste território. É mais sobre a acurácia, né, sobre a precisão, sobre a qualidade desses dados do que sobre o volume deles. Né? Então, a gente ainda demanda muito trabalho para se ter a melhor eficiência de uma boa ação 360 graus de marketing hoje, né, com todas as ferramentas possíveis. Uma boa ação hoje tem que levar em consideração o awareness e a performance, tem que levar em consideração a mídia digital, a mídia tradicional, o CRM, o influenciador. Tudo isso faz parte de um pacote de eficiência e tudo isso demanda uma série de informações e de dados. Se você não se preparou até aqui em estrutura de dados, você tem um gap muito grande, percebe? São muito mais canais, muito mais fontes de dados de informação. Eu tenho que ter a habilidade de cruzá-los. Se eu sequer domino uma dessas fontes de maneira consistente, a minha habilidade de orientar as minhas decisões por dados, ela é muito menor. Agora, para quem, vamos lá, vamos pensar, vamos ser pessimistas aqui, para quem não se preparou, não juntou dados, não sistematizou nada, também está muito rápido de recuperar o passado. Então ainda dá tempo de fazer. Eu vou olhar sobre a perspectiva otimista, ao contrário, né? Que é exatamente isso que tu coloca. Talvez exista aqui a última oportunidade, de dar o salto. Porque a inteligência artificial, aliás... E não vai demorar mais tanto tempo, né, para colher isso. Aliás, assim, tem uma missão, inclusive, do Instituto Caldeira para o Vale do Silício, da qual eu farei parte agora no mês de agosto, que é um negócio muito interessante, porque a gente convida, e fica aqui o convite, para quem quiser conhecer, está lá no site da Brive, no site do Instituto Caldeira, principalmente, a missão para o Vale do Silício, porque a gente vai ter a oportunidade de olhar o que está acontecendo lá no Silicon Valley, nestes aspectos. A minha principal pergunta lá, e que eu quero fazer nessas diversas visitas, é como essas organizações estão enxergando o uso de inteligência artificial para romper esse gap, que é da consistência da integração de dados. Né? Existem muitas fontes legadas de dados. Mas por que vocês estão indo para o Vale do Silício se a revolução está na China? Vocês estão indo para o lugar errado. Vocês estão indo para o passado. Não, é que eu acho que assim, nem tudo tem uma marca, uma mística do Vale do Silício. É por isso que eu digo, as nossas instituições de inovação estão muito atrasadas. Mas veja, estão olhando pelo retrovisor. Me permita discordar. A revolução está toda na China. Lá que está o futuro. Eu concordo contigo num aspecto que lá está o futuro, principalmente sobre a aplicação da tecnologia. Real, já aconteceu na prática. A aplicação, não há dúvida. Mas para quem também quer mergulhar um pouco nas engrenagens, você conversar com a Microsoft, você conversar com a OpenAI, você conversar com o Google, nós estamos falando aqui, na minha opinião, dos 3 principais agentes de propulsão de desenvolvimento de inteligência artificial. Então, para trás, os chineses estão muito na frente deles, só que a gente não conhece. A gente tem pouco acesso. Não é possível a gente dizer que eles estão muito para trás. Eu acho que assim, como você mesmo colocou, na minha opinião, é uma opinião. Vou te dar um exemplo prático, tá? Mas é só boa polêmica.
Nos Estados Unidos, eles estão testando ainda o carro autônomo em alguns bairros, em algumas cidades. Na China, já tem mais de 50% das grandes cidades têm carros autônomos. Então, enquanto os Estados Unidos está testando muito e o Brasil está observando, a China está fazendo. Mas esse é o ponto que a gente discutiu. Quer dizer, a aplicação na China ela é mais rápida, até porque o nível regulatório lá é mais controlado. Claro, é uma sociedade mais fácil de aplicar, né? Assim, decide-se faz. Isso. Nos Estados Unidos é muito mais difícil você enfiar goela abaixo da sociedade uma regulação. Imagina, né? no Brasil. Então, aí também é importante a gente ver que referência a gente quer de país, né, e de sociedade, enfim, é algo a gente observar. Então, veja, o raciocínio da OpenAI, por mais que ela esteja caminhando numa direção cada vez mais, né, de monetização, etc., ele nasceu muito propositivo e muito positivo. Então, há de se observar o que está sendo feito nesse sentido. Claro que a aplicação prática e imediata nos traz referências imediatas de aplicação. Mas lembra aquela história do fazer direito? Fazer direito demanda que a gente conheça como as coisas são feitas. Não há como a gente se apropriar, por exemplo, da inteligência artificial para aproximar do nosso consumidor em termos de conhecimento se a gente fazer integração de dados. A pergunta é, como eu uso inteligência artificial, a capacidade de aprendizado de máquina para encurtar esse processo de integração de dados? Como estão fazendo isso nos Estados Unidos, que também tem um legado de integração? Isso se aplica muito ao nosso contexto. Não é a mesma coisa na China. As bases... Na China, inclusive, esse processo de evolução muito mais rápido já trouxe empresas muito mais integradas. Se pegar o complexo Alibaba como um todo, ele é by design data-driven. Ele é by design, ele é por natureza... Desculpe os estrangeirismos. Ele é por... Cacuete. Por natureza... ele é integrado em termos de dados. É uma empresa nova, nasceu assim. Nós temos um legado, então a gente também tem que olhar para as referências adequadas. E, na minha opinião, nos Estados Unidos a gente tem mais proximidade. Meu receio é que nós, os americanos, todo mundo vai ser atropelado pelos chineses. Quando a gente fica olhando, aprendendo, eles estão fazendo. É que a nossa diferença é muito grande para a China. Se a gente buscar aproximar daquilo lá, a gente está muito distante. A gente tem que também ter um certo nível de humildade e entender que o gap ele é muito distante para aquilo que eles estão fazendo. Até porque as ferramentas que eles têm, a velocidade que eles têm, o dinheiro que eles têm, a capacidade de movimentar o Estado e o próprio setor privado que eles têm, a gente não vai encontrar em nenhum outro lugar do mundo. Então, é difícil. Márcio, minha diretora está nos interrompendo aqui, dizendo que já ultrapassamos muito tempo que a gente combinou, né? Então, a gente já seguiu por 40 minutos no Poder RS de hoje. Aqui abusei muito, né, das tuas informações, mas obrigado. É um assunto, né, que me apaixona muito, que eu estou muito preocupado também, né, e acho que vocês também, a gente vai ter outras oportunidades de conversar. Obrigado. À disposição. Muito obrigado. Olha só, pessoal, o futuro chegou com o EasyGen. O EasyGen conecta você a uma usina solar sem precisar instalar nada, sem investimento nenhum. É economia de verdade, com energia limpa e sem custo. EasyGen, a revolução solar que diminui a conta de luz da sua casa e da sua empresa. Simule a sua economia na conta de energia em www.easygen.com.br/simular. Se preferir, ligue para 51 999 11 4001 ou mande um e-mail para comercial@easygen.com.br. Olha só, pessoal, agora vamos ao comentário da Vanessa Leite, a nossa rainha do emagrecimento, que sempre traz as melhores dicas sobre alimentação saudável e, claro, emagrecimento. Pode rodar. A diferença entre o sucesso e o fracasso pode estar nessa pequena atitude. Você precisa de lanches práticos para a tarde? Sabe aquele cookies ou aquela salada de fruta que você come à tarde? Contém somente carboidrato. E aí você chega no final do dia morrendo de fome, atacando por questões nutricionais, que não deu proteína, e por questões também de liberação do hormônio do estresse, o cortisol. Então a gente precisa sempre fazer 2 lanchinhos de tarde. E esse segundo lanche da tarde tem que ser fonte de proteína. Esse aqui não é um cookies qualquer, é um cookies que contém proteína. Não precisa comer este, mas consuma um iogurte ou outras opções. Aqui eu te escrevo abaixo, na legenda, opções de lanches com proteína. Experimente, consuma e você vai ver como você vai chegar no final do dia sem fome, conseguindo seguir o seu plano de emagrecimento. E eu vou comer o meu lanchinho aqui, ó.
O espaço de opinião do Poder RS é um oferecimento de Chavin, o melhor restaurante peruano de Porto Alegre. Não foi no Chavin ainda, volta 2 casinhas na vida. Vai no Chavin, o melhor peruano da capital. Reservas pelo WhatsApp 51 99141 6948 ou pelo Instagram, @chavin.poa. Bota ali no teu carrinho, bem juntinho, com sabor. Depois pode dizer, você escolheu a Alibem. Escolheu muito bem. A Alibem é uma empresa gaúcha que produz linguiça toscana, bacon, cortes especiais, o melhor da carne suína, sendo uma das mais modernas indústrias do país, adota políticas de qualidade e sustentabilidade, tendo uma linha diversificada de produtos e uma estrutura capaz de atender aos mais exigentes mercados, exporta para mais de 40 países e distribui seus produtos em todas as regiões do Brasil, garantindo investimentos nas áreas de meio ambiente e biossegurança, proporciona a evolução e o desenvolvimento social. Quando você consome um produto Alibem, além do sabor inigualável, pode ter a certeza da escolha certa por todos esses motivos. Procure as delícias Alibem nos melhores supermercados, bota no seu carrinho e aproveita o melhor da carne suína Alibem, bem juntinho de você. Poder RS faz um brevíssimo intervalo para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver, e o ABRS em defesa da advocacia e da cidadania. Já voltamos. Poder RS está de volta para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Um assado de fundamento, essa é a promessa da equipe de assadores de Serafina Correia, na região central do estado, na Grande Santo Ângelo, e é de fundamento mesmo, porque eles são os campeões do Campeonato Pan-Americano de Assadores Ancestrais, que foi disputado aqui no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, agora no final de semana. E eu converso agora com Leonardo Biondo Clos, da equipe Brasa e Resenha, e aproveito para te parabenizar pela vitória, Luciano. Bem-vindo ao Poder RS. Olá, tudo bem? Boa tarde. Luciano, então, aqui, conversando um pouco com vocês, contar um pouco do Campeonato Pan-Americano de Assadores, e vamos ouvir tuas perguntas aí, o que eu puder te ajudar e te esclarecer, nós estamos aí. Primeiro, eu quero saber qual foi a sensação, né, de ganhar um Pan-Americano, garantindo, né, que o título ficasse aqui no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, porque o primeiro campeão pan-americano era a equipe do RS Brasa e Prosa, do chefe Didagre, né, que foi o anfitrião, que fez a curadoria do evento. Vocês garantiram esse campeonato. Me fala como é que foi o desempenho da equipe. Vocês ganharam por média, né, em todas as proteínas e na sobremesa? Foram campeões em alguma das categorias? Pois então, primeiramente a felicidade tomando conta pelo fato de nós se tornar campeões desse baita evento, e foi inclusive muito bem realizado pelo chefe Edi Dagre, juntamente na FenaSul, né, Expo Leite, e pelo pessoal da Confederação Pan-Americana de Assadores Ancestrais. Cara, nós na verdade fomos muito bem em todas as proteínas, então a gente conseguiu alavancar muito a nossa média de notas, né? Conseguimos um pódio também no cordeiro, se tornando o terceiro melhor cordeiro. A sobremesa também ficamos em quinto, e o restante das notas foram todas equilibradas. A questão do costelão, a questão do frango, suíno, os acompanhamentos também foram muito bem feitos por mim, pelo Thiago e pelo Elvis, que é o nosso trio, né, de assadores. Então a gente ficou numa margem muito bem colocada para poder se tornar campeão. O chefe Didagre sempre fala aqui no Poder RS, a gente é pé quente aqui pro chefe Didagre, tá? Ele ganhou o Pan-Americano, ganhou o Mundial, sempre dando entrevista aqui no Poder RS. Fica a dica para vocês, tá? Já que vocês vão participar do Mundial que vai ser no México, né? Este ano ainda. Ele sempre disse que o segredo para ganhar um campeonato de assadores, churrasco, é o equilíbrio, é a média, e é isso que tu tá falando. Vocês não foram primeiro colocados, nem segundo em nenhuma das proteínas e nem na sobremesa, mas fizeram uma
pontuação média muito alta em todas elas. Aí, na soma, ficaram campeões. Isso mesmo, a gente não conseguiu chegar a primeiro colocado em nenhuma das proteínas, mas mantivemos a regularidade em todas, né? Então... Luciano, como é que foi ali? Porque, assim, o evento ele é divulgado primeiro por proteína, certo? Isso. São os campeões e o pódio de cada proteína. E aí vocês não foram aparecendo nos pódios, né? Só aí no cordeiro, né? Só no cordeiro, só ficaram em terceiro lugar no cordeiro. E aí vocês, qual foi a surpresa de vocês? Eu vi pela reação, a gente inclusive pode botar as imagens aqui, eu vi pela reação de vocês, que vocês ficaram surpresos com o título. Pois é, porque no momento que a gente... Logo, a segunda proteína foi o cordeiro. Então, para nós, chegamos em terceiro ali, vai dar, vai ter ainda pódio. E foi passando. Aí os argentinos estavam faceiros já atrás de nós. Os chilenos já tinham pegado o pódio, o México também, o Uruguai e nós só ali. Aí até eu lembro um momento que minha namorada me olhou, ela disse, vai dar? Eu disse, tem que dar, porque a única forma é nós ter ido bem em tudo. E no momento que ele falou Brasil resenha, o coração velho quase não aguentou. Aí então a gente percebeu que a gente tinha ido realmente bem em todas as proteínas e aí foi só alegria, subimos no palco e abraçados por todos, foi uma sensação indescritível. Que legal, Luciano. Então, eu vou repetir aqui, ó, Luciano Bion do Clos, que está falando com a gente agora, e a equipe, os outros dois integrantes, né, da equipe Brasa e Resenha, Elvis Meneghello e Thiago Rosseto, todos de Serafina Corrêa. Tem bom churrasco aí, então? Aqui tem muito churrasco bom. Qual é a profissão de vocês? O que vocês fazem? Eu trabalho com marcenaria desde os 15 anos de idade. Aí eu trabalho também à noite, eu tenho um ginásio society onde eu trabalho à noite. E finais de semana eu faço evento também, de assado, fogo de chão, faz já uns 3 a 4 anos já. Beleza, Luciano, parabéns aí pelo título, tá? E agora é se preparar para o Mundial. Tem que também manter aqui o título conquistado, né, pela equipe do chefe de Dagré, o RS Brasa e Prosa, que eles foram campeões mundiais de sobremesa e terceiros lugares, né, ficaram com terceiro lugar no ranking geral. Então, vocês estão com essa responsa aí. Não, com certeza. Nós vamos deixar passar um pouquinho essa maré de felicidade, aproveitar um pouco. E logo vamos começar treinamentos para chegar lá sabendo o que vamos fazer e com certeza nós vamos representar a Serafina Corrêa, o Rio Grande do Sul e o Brasil. Pode ter certeza disso. Perfeito. Grande abraço. Parabéns de novo. Obrigado. Até mais. Olha só, pessoal, o Grupo PS apresenta o Marco Life Business Center dentro do complexo integrativo que possui 6 empreendimentos totalmente conectados. Um projeto que reúne offices e consultórios no endereço mais desejado de Capão da Canoa, junto ao acesso à cidade, em meio a um eixo de comércio, saúde, educação e serviços. Uma torre moderna e inovadora, pensada para a comodidade de profissionais e seus clientes. São 249 unidades modulares de 36 a 824 metros quadrados, que fazem do Marco Business Center o empreendimento comercial mais imponente da cidade, totalmente conectado às facilidades do mall, à conveniência do maior estacionamento rotativo do litoral, com 699 vagas e ao hospital mais completo da região. Esse é o Marco Business Center, um novo capítulo para o litoral, um marco para Capão da Canoa. Não fique de fora desse sucesso. Procure agora o seu corretor. Olha só, pessoal, antes de encerrar o Poder RS, vamos agora até Montenegro e as vizinhanças ali de onde foi descoberto, né, o primeiro caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul e no Brasil. A nossa repórter especialista no agro, a Thaís Dávila, foi até lá conferir as últimas informações. Pode rodar. A situação aqui em Montenegro segue mais tranquila agora. Todas as propriedades num raio de 10 quilômetros do foco já foram vistoriadas e já começou o repasse nas propriedades dos primeiros 3 quilômetros, o que deve acontecer a cada 3 dias a partir de agora. Até o fim de semana deve ocorrer também a desinfecção total da propriedade que registrou a doença. E aí sim começa a contagem do prazo de 28 dias para o chamado encerramento do foco. A Secretaria da Agricultura
Agricultura está realizando ações de educação sanitária nas escolas para esclarecer a população sobre a prevenção em granjas e também sobre a segurança de consumir carne de frango e ovos. Hoje, o diretor de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Marcelo Mota, esteve na cidade para conferir de perto a situação. Segundo ele, a agilidade do Serviço Veterinário Oficial no trabalho realizado em Montenegro é um argumento positivo a favor do Brasil na questão dos mercados internacionais. De Montenegro, Thaís Dávila. Faça sua graduação na maior universidade do estado e uma das 5 melhores privadas. Escolha a Ubra, aqui você tem práticas de verdade, desde o início do curso, eventos de networking, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho e muito mais. Matricule-se agora mesmo em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. Ubra, seu futuro começa aqui. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva, faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. Bom, pessoal, com isso, o Poder RS de hoje fica por aqui para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.